Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia, amado. Vamos refletir aqui na palavra do Senhor. Abra no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 19. Atos 9, a partir do verso 19. Contrário? Então vamos ler. E, tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo por alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, nas sinagogas, pregava Jesus, dizendo que este é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para levá-los presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, muito mais se esforçava e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Diga amém. Abençoado seja a leitura em cada coração. Sente-se, por favor. Glória a Deus. Eu pus aqui um tema dessa palavra: converti. E agora? É interessante, eu aqui não quero, obviamente, lhe dar uma fórmula, porque não existe. Amém? Não existe. Não quero, achar que eu vou dizer realmente, pontualmente, como você deve proceder, como você deve ser. Mas eu estava aqui pensando até em função do encontro, porque eu acho que é muito importante a gente considerar isso. E me veio aqui exatamente a conversão de uma pessoa que se tornou uma referência, para o mundo inteiro, e durante, não só no tempo dele, mas o trabalho que ele fez, deixou, o legado, até hoje, muitas pessoas têm sido edificadas e são e serão, porque faz parte da Bíblia Sagrada, Então eu entendo que certamente tem pontos, tem coisas importantes aqui para que a gente possa atentar para a nossa vida, amém? Porque eu estava até lembrando aqui, quando eu me converti, fiquei relembrando as coisas que aconteceu na minha vida. Óbvio, como eu já falei, cada pessoa, é uma forma, mas eu entendo que existem coisas que certamente são comuns a todos nós. Amém? Que certamente, se a gente atentar para essas coisas que são comuns, mas são extremamente importantes, eu acredito que todos nós vamos até o fim. Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. Geralmente, quando a gente se converte, quando a gente tem um encontro real com Deus, geralmente o diabo, ele vem furioso. Aí você que já tem um tempo de igreja, talvez possa refletir na sua vida, no seu tempo. E os que, inclusive eu sei que tem alguns aqui que foram ao encontro agora, podem também pensar ou até servir como um alerta para a sua vida, porque geralmente acontece isso. A gente começa a conversar com as pessoas, e as pessoas revelam situações que passaram, e geralmente depois de um encontro real com Deus. E quando eu falo encontro real, não estou me referindo necessariamente ao encontro com Deus, mas eu estou me referindo a uma conversão
real. Porque tem pessoas que, na verdade, não se converteram. É diferente. Quando eu falo em converter, é porque a pessoa nasceu de novo. Diga amém. Então, todo aquele que é nascido de Deus, que nasce de novo, geralmente é comum, o inimigo vem furioso, né? Porque ele sabe que ele precisa rapidamente agir, porque a possibilidade dessa pessoa, assim, por exemplo, como vemos nessa conversão aqui do Paulo, quanto mais ele conhecer de Deus, quanto mais ele se aproximar de Deus, quanto mais ele crescer no Evangelho, mais difícil certamente será ele alcançar essa pessoa de novo. Quantos estão entendendo, diga amém. Então, eu quero falar sobre alguns pontos interessantes que eu observo aqui nessa passagem que lemos. Aqui, obviamente, é depois da conversão. Paulo, nós sabemos como foi a conversão dele, né? Ele ia a Damasco perseguir os cristãos, né? Pegou cartas, né, dos sacerdotes em Jerusalém, e ele foi lá perseguir a igreja, porque ele não admitia, a religiosidade dele não admitia. Para ele era o judaísmo, tinha que ser daquele jeito, tinha que seguir a lei. E pelo zelo dele, até pela religião, ele foi perseguir os judeus, ou os cristãos, né, que estavam se convertendo, e os judeus cristãos também. E aí ele teve uma experiência poderosa com Deus. A Bíblia diz que ele viu uma luz forte, poderosa, que ele caiu no chão. E ouviu uma voz que dizia do céu: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele pergunta: quem é o Senhor? E Jesus vai e se revela para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí ele fez uma pergunta que eu acho poderosa. Ele disse: o que o Senhor quer que eu faça? E Jesus orientou ele: tu vai lá para Damasco. Você vai lá e lá eu vou resolver tudo. E aqui, nesse texto que lemos, ele já havia, no versículo 18, quando Ananias orou por ele, diz aí: logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. O encontro de Paulo, semelhante ao encontro com Deus, foi um encontro de 3 dias. 3 dias ele não comeu, não bebeu nada, ele só orava, e ainda estava sem visão. Que a luz que ele viu foi tão forte que gerou um problema na visão dele. E Ananias orou, e as escamas, saiu como umas escamas nos olhos dele, segundo o texto. E ele passou a enxergar, e aí ele comeu, se alimentou, e disse: eu quero ser batizado. E se batizou nas águas. E aqui vem aqui o próximo passo. Diz o seguinte aqui, no versículo 19: e tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo por alguns dias com os discípulos. Primeira coisa, irmão, que é fundamental, não só para aquele novo convertido, mas isso é fundamental para todos nós. Estar próximo, ter comunhão. Diga glória a Deus. Sabe, a igreja não é uma invenção humana. Não foi um homem que inventou a questão da igreja. Talvez os homens, coloquem instrumentos, façam modificações, aproveite a tecnologia, enfim. Mas a igreja, o invisível, não o visível, mas a igreja espiritual, é uma invenção de Cristo. Amém? Óbvio, ele sabe que é fundamental, porque a igreja ela cumpre muitas coisas na nossa vida, querido. Na igreja a gente muitas vezes é encorajado. Diga amém.
Quantas vezes talvez você foi encorajado por alguém da igreja? Quantas vezes certamente você já encorajou pessoas que talvez estavam meio desistido, estavam passando por um momento difícil? Lembra que eu falei? Quando a gente se converte, parece que o Satanás se levanta, e às vezes é tão bom você ter alguém em que você possa compartilhar talvez coisas que você nunca imaginou passar na sua vida. E de repente aquela pessoa já talvez passou coisa semelhante, e aí você está querendo até desanimar, sei lá, e aquela pessoa te encoraja. Diga glória a Deus. Então ele passou um tempo, e detalhe, a Bíblia fala um tempo. Eu fui dar uma pesquisada, sabe qual foi esse tempo? 3 anos. Sendo discipulado, aprendendo a linguagem do crentalhês. Isso aí vai fluindo, né, irmão? Vai fluindo. Tudo. Amém? Em Hebreus 10, 25, o escritor aos Hebreus diz: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos. O que é admoestar? É aconselhar. Amém? É advertir. Às vezes, óbvio, a gente parece que tem que aprender, né? Mas o fato é que, de alguma forma, eu entendo e acredito que sempre a intenção é o melhor possível. Por mais que a pessoa às vezes não saiba se expressar, mas só o fato dela querer o bem da pessoa, ou pelo menos aquilo que ela acredita que é bem, o bem ou bom para a pessoa, eu acho que já é válido. Então nós somos encorajados. Diz em Hebreus: não saia, não deixe a congregação. Olha, irmão, que naquele tempo a igreja, ela se reunia com muito mais frequência do que nós. Diga amém. Era direto, irmão, no templo, na casa. Eles tinham uma intensidade maior, até porque eu acho óbvio, temos que considerar a vida que se leva hoje é diferente da vida que se levava há mais de 2000 anos atrás. Amém? As demandas hoje da vida é muito maior. Naquela época as pessoas eram mais assim satisfeitas, né? Acredito, até porque também não tinha muito o que conquistar ou fazer. Hoje é diferente. E deve-se considerar sim isso. Mas o fato é que nós temos que estarmos congregados. Diga glória a Deus. Porque isso gera encorajamento. Às vezes, irmão, sinceramente, eu estou de alguma forma tribulado. Às vezes a gente chega na igreja, irmão, é tão tremendo. Alguém dá uma palavra, alguma coisa que a pessoa fala, sabe? Até mesmo um testemunho, a pessoa... E aquilo ali, irmão, ministra tanto na gente. Quantos estão entendendo? E você, rapaz, glória a Deus. Às vezes você não fala, mas no teu íntimo você diz: obrigado, Senhor. Obrigado. Só pode ter sido o Senhor. Usou essa pessoa para poder me encorajar. Diga glória a Deus. Eu sou extremamente encorajado, muitas vezes até pelos novos convertidos, irmão. É tão bom estar perto de novo convertido, irmão. Né? A gente vê o entusiasmo, a alegria, o prazer, que às vezes não se vê em pessoas que já têm um certo tempo da igreja. Então, amados, Paulo, passou um tempo com os discípulos. Diga amém. Isso gera, diga comigo, crescimento. E eu falava que a questão de você, como uma pessoa, como um líder, promover alguém. Nenhum líder vai promover uma pessoa que não se aproxima. Amém? Porque o crescimento, óbvio, ele vem de uma cadeia, irmão. Diga amém. Até Paulo, quando foi iniciar o ministério dele, depois de 14 anos, voltou para Jerusalém,
se encontrou com os apóstolos e recebeu a imposição de mãos, liberando sobre ele a unção, a autoridade para ele ministrar em todos os lugares, né? Então, essa proximidade, ela vai determinar o teu crescimento. Diga glória a Deus. Porque o líder, ele promove. Quem promove é o líder. Quantos estão entendendo? Tem gente que não quer nada, não quer ninguém falando nada para mim, nunca vai romper, irmão. Vai ficar na igreja, eu espero, todo mundo espera, mas não funciona assim. Quantos estão entendendo? Então essa proximidade fez com que o Saulo, né, depois veio a ser conhecido por Paulo de Tarso, ele pudesse crescer. Primeiro, sabe, trabalhando ali, né, ninguém nem sabia o que ele estava fazendo, mas ele estava fazendo. Depois ele vai, depois de um tempo, Barnabé, né, foi aquela pessoa que foi a ponte entre ele e os apóstolos. As pessoas tinham medo de Paulo, irmão. Tinham medo. Barnabé foi o único que disse: não, vamos comigo. E Barnabé orientou Paulo, e depois Barnabé apresenta Paulo à liderança da igreja. Amém? Óbvio, Deus já estava operando através da vida de Paulo. E aí começa o crescimento. Porque, irmão, sinceramente, tudo que Deus criou, né, faça por etapas, pode olhar. E a visão sempre é crescer, diga amém. A pessoa que não cresce, qual é a tendência de uma pessoa que não cresce? Morrer. Se não cresce, morre. Então a gente tem que estar querendo crescer. Diga glória a Deus. Se a boa semente encontrar terra boa, vai germinar e vai crescer. Aplauda ao Senhor. Primeira Tessalonicenses 5:11, por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. Edificar é fazer, é construir. Diga amém. Crescimento. Outra coisa que se vê no fato de estarmos congregados, diga ajuda. Quando eu falo ajuda, não é ajuda necessariamente material, ainda que se ajuda também, mas é ajuda de todas as formas. Amém? Às vezes você quer, poxa, eu quero falar com alguém, eu procuro essa pessoa da igreja, preciso conversar, preciso abrir meu coração, sei lá. Então nós temos ajuda, ajudando uns aos outros, muitas vezes a carregar o fardo, que às vezes a pessoa não está conseguindo suportar talvez uma luta, uma dificuldade, uma situação. E muitas vezes a pessoa que está em determinada situação, ela não consegue enxergar uma saída. Está afetado. Aí acha que não tem mais jeito. Quer desistir. Mas de repente encontra alguém que muitas vezes dá uma direção, dá uma palavra, até mesmo ora. E de repente aquela pessoa parece que virou uma chave e entendeu que não era o fim não, na verdade, era o começo de uma nova história. Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. Então, é importante estarmos congregados. Diga amém. Até porque, irmão, são tantos talentos que eu estou aqui diante. Diga amém. Você tem um potencial tremendo. A igreja, ela muitas vezes dá
condição para você desenvolver o seu potencial. Eu louvo a Deus, por exemplo, que os adolescentes, os jovens, quando se envolvem com as células, até isso é bom para o crescimento dessa pessoa. Esse envolvimento de sair, perde a vergonha, porque às vezes não fala nada, sei lá, mas de repente não andar com o outro ali, sei lá, e tal, aí aquela pessoa vai e evangeliza e abre a boca, daqui a pouco esse que talvez não queria, mas agora já está fazendo também, e ele vai desenvolvendo. Daqui a pouco dá uma palavra na célula, Deus usa, e aí se empolga. Diga glória a Deus. Amém? Outra coisa que eu quero destacar, irmão, para servir, e vai servir certamente para a tua vida. No versículo 20, e diz assim: e logo na sinagoga pregava a Cristo, em umas versões Cristo, outras Jesus, dizendo que este é o Filho de Deus. Outra coisa que eu acho fundamental, irmão, é estar em evidência. Diga comigo, estar em evidência. Nós precisamos falar dele. Diga glória a Deus. Como é que a pessoa se converte, nasce de novo e não vai falar, dessa bênção, dessa graça poderosa? Às vezes nem é falar, quando eu falo, é nem literal. Porque eu tive uma experiência interessante. Logo na minha conversão, pouco tempo da minha conversão, foi logo na época que começou esse negócio de Topic aqui na cidade, e na época era Kombi, não tinha outra, praticamente mais era Kombi. Oh Jesus, livra-nos da Kombi. E aí, eu e a pastora tínhamos ido à casa da minha sogra, que era na Praia do Futuro, e na época a gente tinha que ir para o centro, do centro a gente pegava o transporte, para ir para casa. E aí a gente parou ali na Praça da Lagoinha, eu acho que era mais ou menos 1h da tarde, alguma coisa assim, e aí a gente ficou lá, de repente parou uma Kombi. Vai para onde? Rick e Jorge. Bora, estou indo com o Ceará. Opa! E a gente entrou. E eu sentei do lado do motorista e a pastora sentou do lado da porta do passageiro. E fomos. No caminho, irmão, eu percebi logo que tinha um nome assim, na porta do porta-luva, na portinha do porta-luva da Kombi, um nome bem grande assim, Jesus colorido. Com aqueles glitter que na época, ixi, Jesus, deixa para lá, irmão. O nome Jesus colorido. Se hoje tiver, botar logo era neon, sei lá, um negócio mais invocado, Estava lá, e eu olhei, aí eu ficava olhando, nome poderoso, quantos creem que Jesus tem poder? Você sabia que até para falar de Jesus tem que falar com força. Jesus, é Jesus. Fala de Jesus, fala com força. E eu olhei por aquele nome, achei tão bonito. Aí o cara que estava, o motorista, um senhor, morenão, forte, eu lembro bem, começou a se maldizer. Meu irmão, dou uma valor quando alguém se maldiz perto de mim, irmão. Nesse sentido, é a porta de entrada que eu vou entrar. Aí ele começou a reclamar, eu não sei como é que eu vou pagar essa Kombi, eu vou dar aqui um valor aqui só para a gente ter uma noção, R$3.000 que eu tenho que pagar todo mês, olha aí, 2 passageiros, você está vendo aí, cidadão, como é que é a minha situação, e eu não sei o que fazer, quando eu senti que ele terminou aquele assunto, eu bati nele aqui e disse: senhor, esse aqui pode solucionar o seu problema. Ele olhou para mim assim. Daqui a pouco ele começou a falar do filho dele. Pai, eu tenho um cabaré lá na minha casa, não quer nada com nada, tem 20 anos de idade, um homem zarrão, come igual um leão, não ajuda em nada, era para estar comigo aqui. Falou do filho dele, mas descascou, irmão, e eu deixei. Quando ele terminou, eu toquei nele aqui: cidadão, esse aqui pode transformar o seu filho. Aí ele olhou assim, ficou calado.
Depois começou a falar de outras coisas. Quando terminou, já estava pegando, perto de casa. Eu toquei nele de novo. Esse aqui pode mudar tudo. Pronto. Chegamos na Fernandes Távora, no nosso local, parou. A pastora desceu, quando eu fui descer, ei, peraí. Aí eu, eu já paguei isso, não. Ele, não é isso não. Como é que eu faço para falar com ele? Sabe o que eu vejo, irmão? É convicção. Às vezes a gente fala, mas não tem convicção. Quantos estão entendendo? Mas se realmente a gente se converteu, irmão, e eu tenho certeza que se você se converteu, Ele já está fazendo coisas tremendas dentro de você. Quantos recebem? Então fala. Ele é poderoso. E Ele é real, irmão. A Bíblia nos ensina, olha, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante dos anjos de Deus. Confessarei a Deus. Mas também se me negarem, eu também vou negar diante de Deus. Aí eu fico imaginando o que é Ele confessar a gente diante do Todo-Poderoso. Fiel, homem bom, tremendo, transformado, sabe? Aí o diabo, eu vou destruir. Isso aqui você não toca não. Ele fala de mim, ele acredita na minha palavra. Quantos estão entendendo? Porque quem acredita, irmão, fala. Ah, mas eu não sei, pastor. Fala quem era você. Sei lá, irmão, mas fala, sabe, isso é paixão. Sabe uma paixão, quem já foi apaixonado aqui? Misericórdia, meu. Só fala naquela pessoa, enche a paciência de todo mundo, tudo que aquela pessoa faz é legal. Paixão. Pois enche a paciência dos outros falando de Jesus, irmão. Um ou outro vai aceitar e vai se converter. Diga glória a Deus. Fala. Ele, Paulo, irmão, ó, se converteu e já estava falando de Jesus. Ele é o Cristo, Ele é o Salvador. A Bíblia fala dele, é Ele. E isso nos fortalece, irmão. Diga glória a Deus. Quanto mais você falar dele, mais Ele vai falar de você lá. É. Mas eu tenho vergonha, pastor. Se eu dissesse assim para uma pessoa que tem vergonha, vem cá, eu vou te dar R$1.000. Vou te dar R$1.000. Eu quero só que você saia aí falando que só Jesus salva. Sai na rua. Mas eu te dou R$1.000. Quem topa? Todo mundo, irmão. 1.000. Já olhava logo e pensava logo na roupa do final do ano. Vou comprar aquele sapatozão que ele tem, sei lá. Todo mundo pegava. Sim ou não? Pegava, irmão. R$1.000. É a motivação. Diga motivação. Se realmente você tomou posse do perdão para a tua vida, meu irmão, quer motivação mais poderosa do que essa, para você sair e falar para as pessoas, não dessa forma como eu estou falando aqui, óbvio que não, mas se tiver oportunidade, fala. Eu não me continha, irmão. Na época da igreja, no começo que eu me converti, não tinha evangelismo. Tinha não. Mas eu disse, não, eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Hoje nós temos célula. Diga amém. Muito mais prático, muito melhor. Mas não tinha nada. E eu digo, não, mas é só isso. Vim para a igreja, é uma bênção e tal, eu gosto, eu não perdi um culto. Um culto.
Eu era conhecido como rato de igreja. O rato de igreja está, né? Que graças a Deus nunca mais vi, graças a Deus. Mas rato de igreja está lá direto, meu filho. Sim ou não? É, a casa dele por lá. Então era de manhã na oração, à noite tem culto, eu estou lá. É culto de oração, eu estou lá. Não interessa, não, eu quero estar lá. Diga motivação. É motivação. Quer maior motivação do que essa, irmão? Eu estava perdido. Meu destino era um inferno. Estava completamente perdido. De repente ele me atrai, levanta pessoas para de alguma forma me mostrar o caminho da salvação. E de repente eu aceito, reconheço. E agora, irmão, aquele que estava perdido como Paulo, que era perseguidor da igreja, agora ele tinha a revelação de Cristo. Agora ele entendeu o propósito da vida dele. Então fala. Não precisa estar com a palavra na célula para falar, não. Fala para o colega lá. Tinha um rapaz aqui na igreja, que ele, para fazer uma ponte, né, para poder chegar numa pessoa, por exemplo, ele estava evangelizando aí na rua. Sem ser pessoas conhecidas. Ele chegava, um copozinho d'água aí, por favor. Aí a pessoa pegava, a partir do copo d'água, ele começava a estar igual aquela passagem, né? Quando Jesus chega lá no tanque, né, de Jacó, e está lá aquela mulher samaritana. Ele pediu o quê? Dá-me água. E aí ela ela achou estranho. Como é que pode? O senhor é judeu, eu sou samaritana, e o senhor está me pedindo água. E a partir daí, Jesus se revelou para aquela mulher. Amém? Isso aí, irmão, o que eu vejo é você criando um meio, uma forma, para poder você alcançar aquela perdida, aquele perdido. Quantos estão entendendo? Às vezes a pessoa está quase se oferecendo, diz alguma coisa de Jesus para mim, e a pessoa não é capaz de dizer nada. Não, tenho vergonha. Mas não tem vergonha por outras coisas. Sei não, eu não vou falar não, é misericórdia. Quantos estão entendendo? Fala, irmão. Fala, abre essa tua boca e fala de Jesus. Esse nome é poderoso, meu irmão. Às vezes você começa a falar, irmão, no mundo espiritual já começa a gerar algum tipo de situação que você, de repente, Deus vai, através daquilo que você falou, que seja simples que for, Deus vai abrir uma porta, de repente, para você alcançar não só uma pessoa, mas até várias pessoas. Quantos recebem, diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. Então Paulo, ele foi lá e falou. Era criticado. Como muitas vezes você talvez vai ser. Por exemplo, esses meninos que se converteram, esse povo que se converteu agora, foi para o encontro e tal. Vai falar, mas muitos vão, esse aí mesmo não. Tem uns talvez já disseram para ti, eu te dou uma semana. Tu mesmo não. A tua família talvez vai ser alguns que vão se levantar. Ó o dedão, você não, viu? Engane outro. Você está querendo enganar lá todo mundo. Está querendo se esconder na igreja. Paulo foi criticado, irmão. Ele perseguiu os cristãos. E agora eu estava lá ele falando de Jesus. Eu sinto e eu entendo que todos nós, de alguma forma, irmão, nós somos perseguidores do evangelho, irmão. Porque certamente muitos de nós criticavam os crentes, falavam mal. Não vou dizer 100%, mas a maioria. E agora onde é que você está? Diga glória a Deus. Aplauda bem forte o Senhor.
Então fala, meu irmão. Eu me lembro uma vez eu saí para evangelizar sozinho. Não tinha ninguém, eu fui só. Isso no sábado, porque eu trabalhava. Eu trabalhava a semana toda e às vezes trabalhava no sábado. Mas de sábado de tarde, parava tudo. E aí era um momento que eu tinha para, de alguma forma, falar de Jesus. Eu não conhecia ninguém no bairro, praticamente. Tinha me mudado há pouco tempo para o bairro. Não conhecia ninguém. Diferente, né? Às vezes você tem muito conhecido, é melhor. Porque você pregar para quem é desconhecido é complicado. Tem que ter muito amor a Cristo mesmo, para sair de porta em porta. E alguns vão dizer, o que você quer? Quer me roubar? Vai aqui, ladrão, eu não atiro. Estou brincando, não chega a isso não. Mas alguns, irmãos, nem recebia. Que é? Não, eu quero dar uma palavra de Deus aqui. Para ter tempo para isso não. Amém. Ou no próximo. Eu lembro, irmão, até era, eu acho que era a secretária lá de uma casa, que eu batia e ela começou a chorar. Disse, olha, você está falando aqui. Aí começou a chorar e Deus está falando. Eu sei, eu já fui até para a igreja e tal, irmão. Vale a pena, querido. Quantos estão entendendo? Vale a pena. Versículo 22. E vergonha de quê, meu irmão? Eu queria ganhar uma Bíblia zona grandona, que eu achava bonito, aquelas Bíblias grandonas, irmão. Sair daqui, se não sair em nome de Jesus, eu taco na cabeça, eu quero ver se não sai. Aí, não sei se foi a pastora, no meu aniversário, foi? Ela comprou e me deu uma pentecostal, meu irmão. Oh, irmão, quando eu olhava para a Bíblia, eu digo, oh, glória a Deus. Agora quando eu for, meu irmão, vou mais empolgado. Que eu tinha uma Bíbliazinha que eu tinha ganho quando eu me converti, aquelas pequenininhas. Achava tão assim, desproporcional, sei lá, tem que ser um negócio maior, que intimida logo. Diz que eu sou teólogo. Tem gente que só tem 007. Aquelas que cabem no bolso. Agente secreto. Será que tem algum agente secreto aqui? Não, meu irmão, eu sou de Deus. Quantos aqui são de Deus? O mundo todo tem que saber. Aplauda ao Senhor. Versículo 22. Saulo, porém, muito mais se esforçava. Diga, muito mais se esforçava. Escute aqui que eu vou lhe dizer, filho. Ser cristão requer esforço. Diga amém. Esse negócio de evangelho barato. Evangelho sem pagar preço. Não existe, querido. É enganação. Fé, uma vida de fé requer esforço. Jesus declarou que o reino de Deus se conquista com esforço. Não é que vai ser o teu esforço. A salvação ele já conquistou. É como tem a parte lá dos espias, né? Livro de Números 13. Né? Quando mandaram os espias. Deus falou para o povo de Israel, disse, olha, a terra eu lhes dei. Ora, Deus deu, já era. Só que quando os espias foram olhar a terra, lá estava cheio de pessoas. Haviam exércitos poderosos, gigantes até, filhos da Anequim. É mais ou menos o que eu considero. Jesus nos faz mais do que vencedores, diga glória a Deus. Agora, para você conquistar, tem que haver esforço. Amém? Vida de esforço, disciplina. A gente é disciplinado por natureza. Brasileiro, irmão, pense num povo disciplinado, é brasileiro. Porém, se a gente realmente quer, deseja, sabe,
manifestar a glória de Deus aqui nessa terra? Esforço. Paulo, ele teve que se esforçar. Os judeus criticavam, talvez tentavam de alguma forma comprometer a imagem dele. Mas ainda mais Paulo se esforçava. Se esforçava para quê? Para dar um bom testemunho. Diga glória a Deus. Porque enquanto estão falando mal de mim, mas eu estou dando um testemunho de o que é ser de Deus. Quantos estão entendendo? Esforço. Esforço para vencer o pecado. Se voltar para Deus, se dedicar a Deus. Porque as tentações são muitas, querido. E tem um texto aqui que eu separei. Mateus 12, 29. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Amém? Essa casa somos nós, irmãos. O diabo era o dono dela. Deus usou pessoas através do Espírito Santo e saqueou a casa. O inimigo foi expulso. Diga amém. Está mostrando que há essa questão. Para implantar o reino, tem que haver esforço. Sabe quando a gente vai expulsar um demônio também? Tem demônio que é chato. Diga amém. Pastor, todos são chatos. Mas tem uns que é terrível, irmão. Mas quando chega o mais valente, aquele que se achava valente, vai ter que sair. Quantos estão entendendo? A tua família, a tua casa, os teus parentes, os teus amigos, os teus colegas, em nome de Jesus, vão se converter. Porque eu creio que Deus encontrou uma pessoa esforçada. Quem recebe? Não é um crente relaxado, meia sola, vive engodado, enrolado. Não. É uma pessoa disciplinada, não é perfeita e nunca vai ser, mas é esforçado. Diga eu recebo e aplauda ao Senhor. Então, queridos, como eu falei no início, eu não quero aqui dar me julgo, não, vou te dar a fórmula, não existe. Mas eu entendo que essas três coisas que eu citei aqui hoje, irmão, é para todos nós. Se você quer não só me convertir, mas eu quero crescer. Quantos querem crescer? Eu quero crescer. E quando eu falo crescer, não, porque eu quero ser pastor, isso aí, irmão, é Deus. Não se preocupa com isso, não. Queira ser melhor para Deus a cada dia da sua vida. Não se preocupe. É Ele, isso é com Ele. A uns Ele deu a pastores, apóstolos, outros mestres. Isso é Ele, é o Espírito dEle. Mas aquilo que Deus te confiar, faça o teu melhor. Aplauda a Ele. Fale de Jesus. Se existe um privilégio na nossa vida, é sermos ministros do Evangelho. E quando eu falo ministro, eu não estou falando literalmente do pastor, como ministro é ministrar. Ministrar é servir. É aquele que trabalha para Deus. Diga amém. Servir. Não existe maior privilégio ao homem, não há. Teve até um pregador que um dia ele foi convidado para ser um ministro de um país aí, um ministro de Estado. Acho que foi do Brasil, parece. E aí ele respondeu ao presidente: eu não me rebaixo. Eu sou ministro do Evangelho. Como é que eu vou ser representante de um país?
eu não me rebaixo. E entendo assim, todos nós, irmãos, que ministramos Jesus, falamos do Evangelho, falamos das boas novas. Diga amém. Os anjos desejaram pregar o Evangelho, os anjos. Deus disse: não, quem vai pregar o Evangelho é o homem. É você, sou eu. Não há privilégio maior para um ser humano do que ter essa condição de ser embaixador de Cristo, representá-lo aqui nessa terra. Quantos recebem, diga eu recebo e aplauda bem forte o Senhor. Nós temos é que usar tudo que pudermos, nossa influência, tudo, para de alguma forma ser útil para a pregação do Evangelho. Diga amém. Que tudo que você faz aqui, fica aqui. Agora, aquele que evangeliza, por isso que a Bíblia diz que aquele que ganha almas, sábio é. Por quê, pastor? Porque o que ele está fazendo é para a eternidade. O resto é tudo passageiro. Se acaba aqui. Agora, aquele que ganha alma não é para a eternidade. Aquele que salvar uma vida, né, do pecado, livrar a vida, irmão, vai acumular brasas vivas sobre a sua cabeça. Então, meu querido, se alegre. Inclusive amanhã é célula, se alegre. Já acorde, já empolgado, orando, dizendo para o Satanás: hoje vai ter conversão, hoje vai ter salvação na célula. E você não vai segurar ninguém não. E fica atento. Quando Deus te aproximar das pessoas, esse aqui eu vou levar. Essa alma aqui eu vou levar para Jesus. Quantos recebem? Fique de pé.